Eu trabalho atualmente no Instituto Federal de Canindé, curso de licenciatura, já trabalhei na UES também nos cursos de licenciatura e também já trabalhei em universidades privadas, em cursos de engenharia e tudo. A importância que eu vejo para um evento desse porte aqui na UVA é mostrar de como a nossa profissão de professor, a nossa profissão de docente tem o seu valor e pode ser cada vez mais valorizada. O que eu quero trazer hoje na minha palestra, já misturando aqui já a pergunta que vai vir depois, é um pouco da minha experiência e para a gente meio que sair daquela, entre aspas, mesmice de que eu fiz licenciatura, eu tenho que ser professor. Eu só posso ser professor, não posso fazer outra coisa da minha vida. E eu acho que é isso que esse evento está possibilitando, está trazendo aqui nesse encontro sobralense. Antigamente, né, quando eu terminei minha graduação, 10 anos atrás, coroa já, basicamente a gente só fazia aqui mestrado, a gente só fazia o mestrado da matemática da UFC. Hoje a gente vê que não tem mais essa realidade só, certo? Hoje a gente tem mestrado no Instituto Federal, tem mestrado em ensino de ciências, tem mestrado em educação, todos esses mestrados os professores de matemática, os graduados, né, em licenciatura em matemática podem fazer. Um mestrado novo que abriu lá na UFC, que é o Métodos Quantitativos, voltado lá para o pessoal da matemática industrial, as engenharias no geral, que é engenharia teleinformática, engenharia civil, engenharia mecânica, que eu falando aqui para você pode pensar assim, poxa, mas o que tem a ver engenharia mecânica, engenharia teleinformática, engenharia civil com um graduado em matemática? Será que alguém já fez? Você pode não conhecer, mas eu conheço, tá certo? Diversas pessoas que terminaram mestrado nesses cursos de engenharia, que terminaram um doutorado, que inclusive hoje estão dando aula em universidades com o título de mestre, com o título de doutor em engenharia civil ou engenharia de teleinformática. Um deles, inclusive, foi meu ex-aluno na EAD da UFC, que hoje ele está dando aula na UFC de Itapajé. Ele terminou licenciatura em matemática EAD pela UFC, fez o mestrado em engenharia teleinformática na UFC e fez o doutorado em engenharia teleinformática na UFC. Aí você fica imaginando, né? Para pensar assim, mas ele conseguiu acompanhar, sendo que ele fez uma graduação em licenciatura em matemática e foi para engenharia. Será que ele não tinha outra graduação, alguma coisa? Não, tá certo? A base forte de qualquer engenharia é a matemática e a física. Se um bom aluno terminou um curso de matemática, ele fez um curso decente, ele fez um curso legal, ele estudou, ele se dedicou, ele tem essa base. Basicamente, o que ele tem que aprender a mais por fora, né, além das outras disciplinas mais específicas, é ter um conhecimento um pouco mais de programação. E isso, a gente na matemática também estuda. Em algum momento, você estudou um pouco de programação, alguma linguagem. Um MATLAB, o professor lhe mostrou alguma coisa, você tem uma noção aí lá no LaTeX, coisas do tipo que já vai lhe ajudar a abrir e aprimorar a sua mente. Então, qual é a importância que eu vejo desse evento, né? Mostrar diversos leques, diversos ramos que o graduado em licenciatura em matemática ele pode seguir. Como eu falei, não é porque eu terminei licenciatura que eu obrigatoriamente vou ser professor. Eu posso ser professor e também fazer outras coisas na minha vida, né? Como eu vou mostrar na minha palestra, você pode escrever livros, você pode elaborar questões, você pode dar palestras e assim por diante. Bem, o que eu vou trazer na minha palestra, né? Basicamente é um pouco da minha vivência, desde o curso da graduação, do início da graduação, até minha vida profissional hoje, tanto profissional como estudante. O que eu acho que ela pode contribuir? É que eu posso tentar mostrar, né, os, entre aspas, pontos fortes e fracos que tem na nossa carreira, né, nessa vivência que eu trilhei. Por exemplo, eu vou citar em um momento da minha palestra, né, da gente, né, aluno de licenciatura em matemática, ministrar aulas. Tem um ponto forte nisso e tem um ponto fraco. Qual o ponto forte que eu considero do estudante de matemática ministrar suas aulas? Ele vai estar estudando, ele vai estar se aprofundando nos conteúdos que ele vai ministrar. Vou trazer como exemplo, né,
na época que eu dei aula no USVest, que é um cursinho pré-vestibular lá da US, para mim aquilo dali foi algo fundamental na minha carreira como estudante. Por quê? Sempre que eu ia ministrar aula sobre um determinado assunto, eu literalmente comia o livro naquela parte daquele assunto e pegava a apostila, respondia todas as questões da apostila, que era para mim não ter brecha nenhuma para algum aluno chegar a perguntar alguma coisa e eu não saber. Então aquilo ali foi um ponto que eu considero extremamente forte na minha formação, eu ter de ministrar aquelas aulas, porque ajudou cada vez mais deixar o meu alicerce como estudante de matemática mais forte. Ponto negativo que eu considero, né, do estudante começar a ministrar aulas é ele ser corrompido pelo dinheiro. Né? Dinheiro corrompe o estudante. O estudante vai querer dinheiro, vai querer sair final de semana, vai querer ir no shopping, vai querer fazer alguma coisa. E aí quando ele dá fé, ele está com 200 horas no estado, dando aula de substituto, fazendo o curso aperreado, sem saber quando é que termina. E quando termina nas coxas, pronto. Aí continua dando aula sem ter mais nenhuma outra perspectiva na carreira. Então, eu quero trazer justamente esses pontos na minha palestra. Pontos que eu considero que sejam essenciais para um estudante de matemática e de licenciatura tá fazendo, tá certo? Assim como outro ponto que eu considero essencial é estuda em inglês, certo? Não tem nada de inglês basicamente nas disciplinas das licenciaturas, não tem basicamente nada de inglês aí nas disciplinas das licenciaturas, além... no máximo você pega algum livro em inglês, né, vai estudar, vai fazer alguma coisa, mas não passa disso. O que eu indico? Faça um curso de inglês, faça qualquer coisa, mas aprenda inglês, tá certo? É algo essencial na sua formação. Então esses pontos que eu quero trazer, né, na minha palestra, mostrar algo que seja benéfico para o crescimento profissional dos estudantes da licenciatura.